O tema da mensagem dessa noite é o porquê das provas na vida. Você já fez essa pergunta? Por que eu tenho tantas provas na minha vida, ó Senhor? O porquê das provas na vida? Esse texto, esse tema nos leva a refletir muito nesses últimos dias de dificuldade e também no nosso tempo de vida. Nós, com certeza, vamos ver algumas respostas à questão desse tema. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. Gênesis 22, 1 a 14. À medida que nós vamos caminhando na leitura, a gente vai vamos fazendo aqui as aplicações nesse texto e vamos procurar extrair desse texto algumas lições para o nosso tema dessa noite. O porquê das provas na vida. Gênesis 22, se os irmãos puderem lá colocar a imagem, nós temos como primeira imagem ali uma cena onde aparece ali um senhor e um jovem caminhando rumo a uma montanha. E esse momento é um momento que nós podemos ver nesse texto também. Então, Gênesis capítulo 22, nós começamos no versículo 1 dizendo assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Nesse primeiro ponto da mensagem aqui, depois destas coisas, se você ler o contexto, a partir do versículo 22 ali do capítulo 21, você vai ver o que aconteceu, o que de fato aconteceu naquele momento onde Abraão fez uma aliança com Abimeleque, porque Abimeleque viu que Deus abençoava grandemente Abraão e propôs-lhe uma aliança, e Abraão aceitou essa aliança. E depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Existem alguns fatos na nossa vida. O primeiro deles, que a nossa vida tem um ciclo. Nós nascemos, vivemos e morremos. Esse fato não tem como mudar. Entre o nascimento e a nossa morte existe algo chamado vida. Como temos vivido nesse período? Uns bem, outros mal, mas nós temos esse período, esse ciclo da nossa vida. Um outro fato que durante a nossa vida nos deparamos com muitas provas. Umas são voluntariamente, porque aceitamos passar por elas. Outras são provas involuntárias. Não tem como escapar. Você está passando hoje por alguma prova que você escolheu passar por ela? Ou você está passando por uma prova que você não escolheu passar por ela? O porquê das provas na vida. A primeira resposta que nós podemos encontrar acerca desse o porquê, quando buscamos o entendimento de Deus na sua palavra, nós vamos perceber que todas as provas, embora muitas vezes ruins aos nossos olhos, elas têm bons objetivos. Provas, elas têm bons objetivos. E voltando ao texto de Gênesis, capítulo 22, nós vamos procurar extrair aqui mais algumas respostas para o nosso tema. E a primeira resposta desse texto aqui é que essa prova que Abraão se submeteu foi uma prova voluntária. Ele não foi forçado a praticar, a aceitar essa prova. Ele foi voluntariamente. Porque o versículo 22, 1, o capítulo 22, versículo 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E ele disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Até esse momento, Abraão não imaginava que seria posto à prova por Deus. Deus apenas o chamou e Abraão disse: eis-me aqui. Abraão só se deu conta de que estava sendo provado por Deus, que seria uma prova, a partir do versículo 2. Olhe comigo lá o versículo 2 do capítulo 22.
que diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus pede a Abraão aquilo que Abraão mais amava. Em outras palavras, aquilo que ele tinha de maior valor na sua vida. Toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, diz o versículo 2 do capítulo 22. Nós temos uma aplicação aqui nesse texto. Quando Deus nos chama para servi-lo, Ele pede que estejamos prontos a entregar aquilo que temos de melhor, aquilo que consideramos mais importante em nossa vida. É tão maravilhoso quando eu vejo pessoas servindo a Deus e dizendo: eu vou dar o meu melhor, naquele momento pelo qual eu fui desafiado por Deus. Isso alegra o meu coração e, com certeza, alegra ainda mais o coração de Deus. Quando eu ouço, quando eu vejo pessoas servindo a Deus nessa nossa comunidade, na nossa igreja, na qual nós fazemos parte, quando nós fazemos um convite, e aquele convite eu coloco: eu quero desafiar você a fazer algo, mas é para Deus, não é para mim. E a pessoa responde no WhatsApp: eu vou dar o meu melhor. E eu tenho visto isso na vida de muitos da nossa igreja. Isso é muito bom poder, porque nós estamos nessa fase, nessa reforma de templo, nesse momento de culto, graças a você que está dando o seu melhor para Deus. Não é para o pastor, não é para o líder. Você está fazendo o seu melhor para Deus. E quando nós fazemos o melhor para Deus, é porque Deus nos chama. E quando Deus nos chama para servi-lo, Ele deseja não menos que o nosso melhor. Deus jamais chamou pessoas para fazer a sua obra que estivessem desocupadas, que não estivessem dispostas a dar o seu melhor. Muitos até tentaram escapar desse chamado de Deus, mas quando Deus chamou, eles deram o melhor que eles tinham. Então Deus ainda disse a Abraão, no versículo 2, e vai à terra de Moriá. Até esse momento aqui, estava tudo bem para Abraão. Não está aqui no texto o que eu vou dizer agora. Mas eu posso imaginar que Abraão poderia ter pensado assim: olha, eu vou fazer uma viagem com meu filho, Isaque, meu único filho, na minha velhice. Vou fazer uma viagem de 3 dias com ele, depois vamos voltar. Vai ser um passeio que Deus está me chamando para fazer. Vou lá até a terra de Moriá, é distante, 3 dias de viagem. Abraão só se deu conta da prova a partir dessas palavras de Deus, quando Deus disse: oferece-o ali em holocausto, sobre um monte, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Podemos imaginar a mente de Abraão agora? Deus havia lhe dado um filho na sua velhice, e agora pede para que ele o mate queimado, o holocausto, o sacrifício tinha que ser queimado. Imaginem vocês, lá em Gênesis 21, 5, diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Quando nasceu seu filho, imagine você ter um filho na sua velhice. Sara não poderia mais ter filho, e teve, na verdade, aquele filho na sua velhice, o seu único filho. Abraão também, na sua velhice, teve aquele único filho, e Deus faz esse convite para ele. Essa, eu diria para vocês, com certeza, é uma terrível prova que nenhum de nós, pais, nem em sonho poderíamos pensar em passar. Você já parou para pensar? Perder o seu filho, ou um dos seus filhos? E nós temos visto hoje muitos perdendo os seus filhos, não em sacrifício, porque Deus não pede mais. Não pede sacrifício, e Deus não permite. Deus fez, na verdade, aquilo como uma prova na vida de Abraão. Deus estava colocando na vida de Abraão uma enorme provação. O que Deus estava pedindo era para que Abraão fizesse uma maldade com o seu único filho. Se não conhecêssemos o final da história, hoje está muito claro para nós, porque conhecemos o final da história, nós iríamos dizer: isso jamais Deus poderia pedir ou exigir dos seus servos. É uma maldade. Isso, na verdade, não seria uma provação, mas seria, sim, uma tentação. Mas será que existe contradição naquilo que Deus diz e faz?
Olha comigo o que diz Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não é Deus de contradição. Tiago 1,13 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando você é tentado por alguma situação, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aquilo que ele estava pedindo a Abraão não era o mal, porque Deus ele não vai tentar ninguém a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus e também fazer mal aos nossos olhos. Existe uma grande diferença entre provação e tentação. Eu quero discorrer um pouquinho aqui sobre essas diferenças que muitas vezes nós podemos até confundir entre provação e tentação. Vamos procurar fazer aqui, colocar alguns esclarecimentos acerca dessas duas expressões. Provação vem de Deus. Tentação vem do diabo. O diabo é o tentador desde o início. Provação tem por finalidade nos aproximar de Deus e das pessoas. Tentação tem por finalidade nos afastar, ainda mais de Deus, ainda mais das pessoas. Provação tem por finalidade nos tornar mais fortes, mais resistentes. Tentação tem por finalidade nos enfraquecer, nos derrubar, nos ver lá embaixo. Provação tem por finalidade de nos purificar e nos aperfeiçoar. Tentação tem por finalidade de nos corromper e nos tornar mais impuro. Essa é a diferença. Enquanto a provação quer nos provar, nos esmerilhar, nos moldar, a tentação quer nos corromper, nos tornar impuros. Somos provados por Deus, porque Ele nos ama e deseja nos ver crescer em obediência e santidade. Até coloquei uma frase nesse momento da mensagem, que tem uma imagem. Ninguém gradua de uma fase para outra se não tiver prova. Você que já prestou vestibular, ou você que está na faculdade, você que é um doutor, um médico, um arquiteto, ou um engenheiro, ou você que está numa profissão que é graduado, significa que você passou por uma prova, ou você comprou o diploma. Não, né? Então nós sabemos que todas as pessoas que querem graduar na vida, querem subir na vida, não digo assim financeiramente, mas fortalecido em experiência e maduro, buscando ser puro diante de Deus, com certeza você passará por uma prova. E essa prova tem por finalidade, conforme nós ouvimos aqui, nos aperfeiçoar. Quando a pessoa é graduado em alguma área da sua vida, ele não tem apenas o diploma, se ele não se aperfeiçoar a cada dia, se ele não buscar conhecimento naquela área na qual ele foi graduado, ele vai ficar apenas com o diploma. Por isso que é importante você, cada dia mais, se reciclar, buscar a perfeição naquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Então, essa é uma verdade que eu aprendo, nem precisa ler em livros, nem precisamos, é só buscar na palavra. E Deus nos fala que Ele nos purifica, Ele nos molda. Somos tentados pelo diabo porque ele deseja nos tornar rebeldes e desobedientes a Deus. Enquanto que a aprovação, ela nos leva à obediência a Deus, a crescer em santidade e a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As provações na vida nos levam a crescer na graça e no conhecimento. Hoje pela manhã ouvimos Augusto falar sobre que devemos buscar a graça, viver na graça, proclamar essa graça. Mas muitas vezes nós não entendemos também o que é a graça. Graça é aquilo que você recebeu. É um favor imerecido. Você não merecia ser salvo por Deus. Deus o amou tanto que deu o seu único filho para que você pudesse ter vida. E quando Deus fala, antes crescei na graça, é para que você possa demonstrar essa graça para as pessoas que estão à sua volta.
Você tem agido com graça com as pessoas que estão à sua volta? É fácil agir com graça com aquelas pessoas que agem com graça para conosco. Mas aquelas pessoas que não merecem de forma alguma, você tem agido com graça? Então, nós entendemos que provação e tentação têm as suas diferenças. Provações são santas. Tentações são malignas. As provações vêm para nos moldar, para moldar o nosso caráter. As tentações vêm para deformar o nosso caráter. Então, se você quer ser moldado, aceite a prova, passe pela prova. Quer ser deformado no seu caráter? Caia numa tentação. Passar por provações nos traz alegria e vida. Cair em tentação gera tristeza e morte. Tiago capítulo 1, 2, olha só o que diz Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O texto não está de forma alguma falando, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria procurar passar por várias provações. Ninguém procura provação. Elas vêm. Mas quando você estiver passando, passardes por várias provações. Estamos passando hoje por uma grande provação. Será que Deus permitiu isso? Com certeza Deus permitiu isso. Para que nós pudéssemos passar por ela. Muitos não estão conseguindo passar, porque também é vontade de Deus. Sabendo que a provação da vossa fé, diz o versículo 3, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, existe ali um motivo pelo qual nós passamos provas na vida. O porquê das provas na vida? Para nos tornar perfeitos, íntegros diante de Deus, em nada deficientes. E nós temos ali uma grande alegria. Nós devemos nos alegrar em passar por várias provações. Eu nunca vi alguém aqui vindo para mim na igreja, nesse tempo que eu estou aqui, falando, pastor, eu estou alegre porque eu estou procurando passar por provações. Não. Muitas vezes as pessoas chegam, pastor, eu louvo a Deus porque eu consegui passar por aquela provação. E muitas vezes, quando a pessoa está passando por uma provação, ele entra em tentação. Por estar passando por aquela provação, ele acaba pecando. Aí ele jamais vai compartilhar comigo, com outra pessoa, porque ele entrou em tentação e caiu no pecado. Então existe essa diferença, provação e tentação. As provações nos levam a nos aproximar mais de Deus. As tentações nos levam para ficar distante dele e fazer aquilo que o diabo mais deseja, que é estragar aquela obra-prima de Deus, deformar cada um de nós. E o versículo 12 de Tiago, capítulo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esse texto aqui está muito claro, aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, a proposta da aprovação é nos aprovar. Nós cantamos há poucos dias atrás, vimos um vídeo maravilhoso do Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então essa é a finalidade da aprovação, o porquê das provas na vida, para que nós possamos crescer e ser aprovado por Deus. Olha só essa imagem. Quando eu pensei nesse texto que eu coloquei, a alegria que temos depois de suportarmos uma prova é infinitamente superior à dor e o sofrimento que passamos durante ela. Você concorda com isso? As mães que estão me assistindo aqui, quando olham para essa imagem, concorda? A alegria que vocês tiveram depois de ter suportado a prova do parto, não superou a dor do sofrimento? Porque foi uma prova. Se não houvesse alegria quando uma criança nasce, nenhuma mãe iria querer se submeter à gravidez novamente. Muitas mulheres não desejam
ter filhos porque não querem passar pela dor do parto. Então, muitas vezes as provas que nos causam as maiores dores são aquelas que, quando conseguimos passar por elas, nos dão as maiores alegrias. É isso que acontece na sua vida, não só a questão das mães que passaram pela dor do parto, a alegria de ter tido um filho. Olha só essa imagem, achei fantástica. Olhar para essa imagem e ver a alegria dessa mãe depois que nasceu o seu filho. E eu, quando olho para minha esposa, eu lembro dos 3 que ela teve, e conforme a igreja sabe, a minha esposa ela é pequenininha, e olha os filhos que ela teve. São homens arrões, são grandes. E imagine a minha esposa pequenininha tendo os 3 filhos de parto normal. A dor, o sofrimento. Mas a alegria, não tem como dizer, é muito. Eles nos deram muita alegria quando nasceram, e estão nos dando alegria também agora, porque nós temos os 3 aí que confessaram a Cristo como Salvador pessoal. Nós podemos ensinar o caminho de Deus a eles. Temos aí, Deus seja louvado por isso. Mas a grande verdade é essa, que muitas vezes as provas que nos causam maiores dores são aquelas que, quando conseguimos passar por elas, nos dão as maiores alegrias. Eu tenho ouvido hoje, essa semana, ouvi muito falar que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Quando somos feridos, nós temos uma finalidade. Nessa prova da ferida, nós temos que tratá-la à luz da palavra de Deus para que nós possamos curar, promover a cura em outras pessoas. Quando você está ferido e não busca a cura, consequentemente você vai ficar enfermo, e quanto mais enfermo você ficar, mais você não vai ter a saúde plena conforme deveria ter. Então, pessoas feridas só ferem se elas não foram curadas pela palavra de Deus. Existe uma ilustração muito, muito interessante, que eu até achei essa imagem para colocar nessa noite, que diz assim que a ostra que não foi ferida não pode produzir pérolas. Se você já leu sobre essa questão de como se produz pérolas, como é que as pérolas nascem, como é que elas se formam, é só você olhar no Google, você vai ver que o que aconteceu, que essa ostra, ela foi ferida por uma pequena partícula de areia. Algumas partículas de areia entraram dentro da ostra, feriu ela e entrou ali dentro. E com o tempo foi construído em volta desse grão de areia um nácar. Ele foi revestindo, e com o tempo virou uma crosta e foi se formando em pérolas. Várias pérolas foram sendo formadas em função dessa ferida que houve dentro dessa ostra. É uma analogia que nós fazemos aqui com as nossas vidas. Tem muitas pessoas que são feridas e produzem tantas pérolas que é só a graça e misericórdia de Deus. Porque entendem o princípio da prova que estão passando. Quando você é provado, é para que você possa produzir pérolas na sua vida. Como é que você pode estar assim, tão feliz, tão regozijando, passando por tantas provas? Porque Deus tem me sustentado. Alguém lembra aqui da nossa irmã Concepción? Da igreja, quando ela vinha aqui, era uma argentina, ela faleceu, ela passava por muitas provas, ela sentava lá no fundo da igreja, quase no último banco, e vinha muitas vezes com dor para a igreja, mas com um semblante sempre alegre. Sabe aquela questão do jejuar? Não mostrar para as pessoas que você está jejuando? Era o que ela fazia muitas vezes. Ela vinha com um semblante alegre, e quando nós perguntávamos para ela, como é que a senhora está? Olha, eu estou bem no Senhor. Eu não preciso ficar falando para todo mundo da minha dor. E ela produzia pérolas com essa atitude dela. Mas quando você está amargo, azedo, quando você está passando por uma provação, uma prova na sua vida, que tipo de palavras, que tipo de objeto, que tipo de pedras vocês têm produzido? Pérolas ou pedregulho? Qual é o tipo de material que você produz quando você está sendo provado? Gente, tem pessoas que acordam com mau humor, porque teve um sonho horrível, ou dormiu em cima do braço, ou dormiu de mau jeito, e quando acordam, acorda com mau humor, que é terrível. Quando você conhece a pessoa,
você sabe que ela é daquele jeito. Se você for cutucá-la naquele momento, vai sair faísca. Então, quando você está passando por uma aprovação, é naquele momento que o seu caráter é revelado, a sua conduta é revelada. Então, eu posso estar falando com alguém aqui que está sendo ferido, ou foi ferida, por alguma palavra, por alguma situação, por alguma circunstância, e o porquê dessa prova, que você possa produzir pérolas. Tem outra frase muito que a gente vê aí na internet, que diz que a flor que nasce no deserto é sempre mais bonita. É uma frase que eu achei muito legal colocar agora, porque faz parte. Quando você quando você está passando por dificuldade, e mesmo na sua dificuldade você consegue abençoar outras vidas, isso é pérola que você está produzindo. Então é para nós refletirmos. O que aprendemos através da Bíblia é que Deus estará presente tanto nas nossas provações quanto nas nossas tentações. Mas Deus a ninguém tenta, mas Ele está presente nas nossas tentações? É uma pergunta. E a resposta nós podemos encontrar na palavra de Deus. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Mateus 6,13. Olha o que diz Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação. Quem que não nos deixa cair em tentação? Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o inimigo? Não. Deus. Deus tem o poder de não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal. E uma ferramenta que Ele nos deixou para não cair em tentação foi a mesma que Jesus Cristo usou quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Depois de 40 dias de fome, sem comer, sem beber, Ele foi levado ao deserto. Foi levado pelo Espírito, diz a palavra, Deus levou Ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus permite também que nós muitas vezes passamos por algumas tentações, mas naquela tentação Deus se faz presente. É o que nós aprendemos na Bíblia. E Jesus usou o quê? Para vencer o diabo. Usou a palavra. Ele dizia sempre, porque está escrito na palavra. Então, se você está passando por alguma provação, busque na palavra a resposta de Deus. Deus tem solução para todo e qualquer problema da nossa alma, emocional, espiritual. Se está em depressão, busque a solução na palavra de Deus, o conforto de Deus. Essa é a mensagem que nós temos para você nessa noite. Então, nós aprendemos que Deus, Ele está presente, nós oramos, Deus nos livre, não nos deixe cair em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é quando nós caímos em tentação. A Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não pecou. Um outro texto que nós podemos usar para respaldar essa afirmativa de que Deus está presente, tanto nas nossas tentações quanto nas nossas provações, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz na sua Bíblia ou na projeção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados. Olha a presença de Deus. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento. Deus proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, na tentação, Deus se faz presente, nos dando um livramento. A pergunta que fica: você quer olhar para o livramento de Deus? Ou quer cair de boca? Quer cair de rosto nas tentações? Muitas vezes, quando nós somos tentados, nós não queremos olhar para o escape que Deus tem nos dado. Lembra que eu falei um pouco? A provação nos aperfeiçoa, nos molda. A tentação nos deforma, nos torna mais impuro. Quando você aceita uma tentação e cai nela, você vai se tornar mais impuro. Mais a semelhança do diabo do que mais a semelhança de Cristo, que foi provado, foi testado e foi aprovado por Deus. O que acontece não é também olhado em livro nenhum, mas é por tempo que a gente tem de vida cristã e porque nós também vivemos situações que muitas vezes nós somos tentados por Deus, é que as tentações, muitas vezes, quando nós somos tentados, nós muitas vezes não queremos olhar para a palavra de Deus.
não queremos buscar de Deus um resultado favorável, porque nós queremos alimentar a nossa carne, o nosso egoísmo, o nosso orgulho naquele momento. O espírito fica distante naquele instante. Então, a tentação, ela tem por esse objetivo. Mas quando nós somos tentados, diz Corinto, Paulo fala aos crentes de Corinto, olha, Deus não vai permitir que você seja tentado além das vossas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai providenciar um livramento para que você possa ter esse escape. Nas provações, Deus nos orienta a suportar. E nas tentações, Ele nos ajuda, além de suportar, Ele nos provê ali um livramento. Ele nos ajuda a suportar e nos provê um livramento, ou um meio de escape. Em resumo, a recomendação de Deus é suporte as provações e fuja das tentações. Ninguém vai poder dizer assim, eu sou forte diante daquela tentação. Não. Diante da tentação, diante do diabo, das acusações, das ciladas, a recomendação de Deus é que nós devemos fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Na questão, nós podemos resistir ao diabo através da palavra de Deus. Mas quando vem uma tentação, nós temos que fugir dessa tentação, para que nós não caiamos e depois sejamos assim, desaprovados por Deus, reprovados por Deus. Poderíamos falar de muitas áreas da nossa vida que somos provados a cada instante. Eu vou mencionar nessa mensagem apenas duas áreas, e essas duas áreas, eu penso que todos nós aqui entramos de forma voluntária. Duas áreas que você entra de forma voluntária, ninguém aqui é obrigado a entrar, ninguém foi obrigado, mas quando você entra, você tem ali sido desafiado, tem sido provado. A primeira área é ser cristão. Ser cristão para você é um desafio? É uma prova? A Bíblia diz que podemos aceitar ser cristão ou rejeitar essa prova. Nós podemos aceitá-la ou rejeitá-la. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós passamos a gozar das promessas de Deus para uma vida abundante. Cristo fala lá em João 10:10, o ladrão vem. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto aqui nos ajuda a entender o seguinte: essa vida abundante não é somente para gozarmos lá na eternidade com Deus. Podemos desfrutá-la aqui na terra também, mesmo diante das provas que a vida nos oferece durante a nossa caminhada com Cristo. Então essa é a vida abundante que Deus promete na sua palavra. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode fazer do seu lar, da sua vida cristã, um pedacinho do céu, mesmo diante das provas, ou fazer um pedacinho do inferno quando você é tentado, porque você aceitou aquela tentação. Sobre as provas, Jesus disse em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Alegria aqui na aprovação, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, a perseguição na vida cristã é uma marca registrada nossa, e é também algo que vai acontecer, e uma prova que Deus permite. Lá em João 16:33, Jesus falando aos discípulos, João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, ele venceu o mundo, esse sistema corrupto do mundo, por não ter caído em tentação. Ele foi a nossa semelhança, conforme diz Hebreus, em tudo tentado, mas sem pecado. Então, esses alertas na vida cristã, é muito claro de que quando você aceita receber a Cristo como Salvador, você aceita voluntariamente
E por esse motivo você passa por provas na sua vida para que você possa crescer. Olha só o que Paulo fala acerca das provações. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Se você puder aí acompanhar. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Então Deus permite essas perseguições na nossa vida para provar a nossa fé e a nossa perseverança, mas em todos os momentos Ele se faz presente. Olha só o que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então nós não estamos desamparados diante de tudo isso que tem acontecido, diante dessas provas, que tem nos tirado muitas vezes o sono, tem nos atribulado, tem nos deixado perplexos, tem nos deixado muitas vezes abatidos, mas não destruídos. Isso tudo são motivos do porquê das provas da nossa vida. Deus se faz presente. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo, orientando ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão, serão perseguidos, sofrerão perseguições. Receber a Cristo como Salvador pessoal é uma escolha voluntária. Viver uma vida piedosamente, dedicadamente, integralmente em Cristo nos levará a passar por muitas provas. Isso também é uma escolha voluntária. Sabe por quê? Porque nós podemos viver uma vida cristã rasa, superficial, sem sermos perseguidos, cristãos secretos de Deus. No trabalho ninguém sabe que eu sou crente, na vizinhança ninguém sabe que eu sou crente, no comércio ninguém sabe que eu sou crente. Viver uma vida assim, podemos fazer isso, com certeza. Mas será que haverá crescimento em nossas vidas? Será que estamos dando testemunho de uma pessoa dedicada a Deus? Ou temos medo de ser perseguido? Se você tem medo de ser perseguido como cristão, pense na sua decisão se foi realmente verdadeira ou não. Deus nos recomenda a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Deus nos recomenda a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E quando estamos desenvolvendo, crescendo, o crescimento dói. O crescimento passa por provas. Se você quer ficar parado, estacionado, não seja como os crentes de Hebreus, que eles falaram lá, o autor de Hebreus falou: vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo, mas estão como crianças, estão desejosos de tomar leites ainda, não querem crescer. Você quer ser uma cristã ou um cristão piedoso? Então prepare para ser provado ou para ser provada. As provações marcam de todo cristão. Essa é uma área em que nós colocamos, nós entramos voluntariamente. E quando estamos no meio cristão, muitos falam: eu quero ser pastor. Aí eu falo para alguns jovens que têm desejado ser pastor: você tem certeza disso? No começo é tudo maravilhoso, viu? Enquanto você é amigo dos irmãos, você está bem, mas quando você começa a ser pastor dessas pessoas, e muitas vezes, muitas dessas pessoas, elas não vão querer que você a pastoreie, porque você vai mexer na ferida delas, com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, felizmente, nós temos muitos irmãos, graças a Deus, por essa igreja, que nos dão grande alegria, sempre quando mandam uma mensagem, quando pedem um conselho. Nós estamos assim, à luz da palavra, todos os pastores dessa igreja que têm usado isso, à luz da palavra, orientado e pastoreado essas ovelhas de forma bíblica. E quando você orienta e pastoreia de forma bíblica e aquela ovelha não quer ser orientada ou pastoreada, não é o problema seu, pastor, é problema dela para com Deus. Então, o que nós entendemos aqui, que o aceitar a Cristo como Salvador é uma questão voluntária. E quando você deseja graduar um pouco mais na sua caminhada, desejar ser um mestre, Tiago fala: você não deseja muito de vós ser mestre, porque vocês vão receber um jugo muito maior. Lá em Tiago, capítulo 3, fala: muitos de vós não desejam ser mestres, mas se vocês forem mestres, saiba que a exigência vai ser muito maior
do seu trabalho. Então, a pergunta que eu faço para ir para o segundo ponto: alguém aqui que me ouve nessa noite foi forçado a aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal? Pode responder aí, eu não vou olhar agora, mas responda aí no Facebook. Alguém foi colocado uma arma na cabeça e falou: você aceita Cristo ou morre? Sim ou não? Com certeza não. Aí eu estava pesquisando na internet e eu achei um artigo muito interessante que faz parte dessa mensagem. Se estivesse aqui na igreja, eu iria dizer o seguinte: se você estivesse aqui, não se apresse de sair da presença do Senhor. Como vocês estão em casa, eu espero que vocês me aguentem mais um pouquinho nessa mensagem. Mas assim, eu achei esse artigo fantástico. O artigo diz o seguinte, você pode até pesquisar lá depois: conversão na fé ou na marra? Esse é o título do artigo. Conversão na fé ou na marra? Olha, eu vou ler só um pouquinho aqui desse artigo. Diz assim: a fila de bicicletas na frente da igreja, às 4 da tarde de segunda-feira, dia 25 de novembro, chamava a atenção dos moradores da cidade de Tarauacá, município distante a cerca de 450 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco. Nem mesmo em dias de culto, a entrada do templo ficava tão agitada assim. As bicicletas se espalhavam pelos 2 lados da avenida João de Paiva, centro da cidade. Dentro da igreja, de joelhos, dezenas de jovens aceitavam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Era uma espécie de mutirão de conversão. Cada conversão desses jovens era registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais do convertido. A decisão de buscar uma nova vida nos caminhos de Jesus, diz esse artigo, porém, não era espontânea ou voluntária, mas sim uma imposição de uma facção criminosa para que continuassem vivos. Então o artigo diz assim: conversão na fé ou na marra? O artigo continua falando assim: a única forma de sair da criminalidade e não ser morto pelo grupo rival era se converter a Cristo, filmar o testemunho e transmitir para as redes sociais. É como se nós chamássemos aqui todos os bandidos do bairro e falar: vocês estão sendo ameaçados, a única forma de vocês serem protegidos é vocês receberem a Cristo como Salvador. Mas o interessante é que nesse artigo diz assim: então o jovem diz o seu nome, naquele momento da conversão coletiva, ele grava aquela conversão, o jovem diz o seu nome, a senha que ele tem, que é a matrícula que eles recebem ao entrar na facção, e o vulgo, o nome pelo qual é conhecido no crime. A senha serve para abrir portas ao soldado poder entrar no bairro sem risco de ser confundido com o inimigo e ir aos pontos de venda de droga para fazer a contabilidade. Informar o número errado, a senha errada, implicaria morte. Então ele estava ali sendo filmado, a carinha dele era vista ao vivo, e ele tinha que falar a senha e o seu vulgo nome. E a expressão deles era: estou deixando a criminalidade e estou seguindo a minha vida com Cristo. Vou mudar de vida. A conversão a Cristo, nós entendemos pela Bíblia que é algo voluntário. Sim, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Parte de um arrependimento verdadeiro e uma busca de mudança de vida e um crescimento espiritual. A conversão verdadeira, ela vai acarretar em provas da nossa fé em Cristo. E vencendo essas provas, nós não só nos alegramos, como também nos tornamos mais fortes. Agora, esse artigo é muito interessante: conversão na fé ou na marra? Alguém aqui foi forçado a receber a Cristo como Salvador? Eu digo que com certeza não. Mas para a mudança de vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a partir do momento que nós entramos na caminhada cristã, nós seremos provados. A cada instante, tanto dentro de nossas casas, quanto no nosso trabalho, quanto até mesmo na igreja. As provas, elas são constantes para nos fortalecer na caminhada com Cristo. A segunda área em nossa vida, que somos provados diariamente e que entramos de forma voluntária, é algo também que eu acredito que vocês vão concordar comigo nessa mensagem. É o casamento. Aos casados que me ouvem, alguém foi forçado a se casar? Ou você se casou de forma voluntária?
O pai da noiva obrigou você a casar com ela? Ou você foi voluntariamente? Muitas vezes as provações no casamento começam antes mesmo da cerimônia. Embora nós tenhamos informações, isso acontece muitas vezes, de que a noiva é orientada a não casar com aquele rapaz, porque ele é muito agressivo. Hoje eu estava vendo essa semana um artigo no jornal, que lá na China ou Japão, isso você consegue depois ver, porque é interessante quando você prega, hoje você sabe rapidamente onde aconteceu aquilo. Lá na China tem um mecanismo em que as moças, as que estão para casar, conseguem pesquisar a idoneidade do noivo. Elas conseguem ver, quando vai no cartório registrar lá o casamento, elas conseguem ver a ficha, se ele foi agressivo, se ele tem uma boa conduta ou má conduta, e elas sabem, são prevenidas, se vão avisadas se podem casar, se não serão ali agredidas durante o casamento. Mas, enfim, nós sabemos que tem muitas pessoas que entraram no casamento avisadas. Olha, você vai casar com esse rapaz mesmo? Olha, ele não é bom trabalhador, ele tem brigado, tem até batido na mãe, como diz o pastor Cláudio Duarte, que foi pesquisado por uma jovem. Pastor, eu quero me casar, mas ele só tem um problema. Ele agride a mãe dele. Aí o Cláudio Duarte fala assim, olha, então case com ele, case, porque ele assim vai parar de bater na mãe. Então o que acontece é que muitas vezes nós somos avisados acerca do casamento. E quando nós nos casamos, as provas, elas vêm. E são constantes, diariamente nós somos provados. Outras provas demoram alguns dias ou anos, mas em algum momento nós enfrentaremos provações em nossos casamentos. Assim como na vida cristã nós passamos por muitas provas, a Bíblia também nos avisa que iremos passar por provas no casamento. Os membros da igreja de Corinto fizeram algumas perguntas ao apóstolo Paulo acerca de casamento. Qual foi a primeira resposta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto? Alguém lembra aí? Se estivesse aqui na igreja, com certeza eu iria perguntar e você iria responder. Ele respondeu assim, que maravilha! Excelente decisão, parabéns aos noivos, vocês serão felizes para sempre. Foram essas as respostas do apóstolo Paulo? Olha comigo o que diz 1 Coríntios 7, versículo 1 a 5. Olha só o que Paulo respondeu para essa igreja. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não tocasse em mulher. Olha, vou casar, mas era bom nem que você tocasse em mulher, Paulo fala. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, conforme diz aqui o texto, o corpo do homem pertence à sua esposa e, consequentemente, o corpo da sua esposa ao seu marido, e não devemos nos privar do relacionamento sexual entre nós. Mas diante, conforme diz aqui o texto, não vos primeis, a não ser que seja um consentimento mútuo. Nós temos visto hoje, através dessa situação toda de pandemia, que muitos casais estão dormindo até separados. Muitos até não estão nem se beijando, para evitar, porque o marido sai para trabalhar, depois volta, e ali não tem aquele contato, pode contaminar a sua esposa. Enfim, são cuidados que nós estamos tendo, mas é por algum tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Mas Paulo continua falando assim no versículo 27, estás casado? Não procure separar-te. Casou? Agora você já aceitou essa mulher, ou você já aceitou esse homem, não separe. Deus, ele abomina o divórcio. Deus abomina a separação.
Aí perguntaram para Jesus, mas por que Moisés deu carta? Não foi assim desde o início, Jesus falou. Era pela dureza do coração deles. Deus permitiu, mas não foi assim desde o início. Porque Deus abomina o divórcio. Mas Paulo fala, se te casares, se está casado, não se separe. Se está livre de mulher, não procure casamento. E o versículo 28 de 1 Coríntios 7. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, que palavras alentadoras que ele dá para as pessoas que querem casar naquela igreja. Paulo afirma, se você se casou, não se separe. Se você se casou, você não cometeu nenhum pecado, mas você vai sofrer provas, tribulações durante o casamento. Se casar é fácil. E para muitos, manter-se casado tem sido uma grande prova. Eu louvo a Deus por ter uma esposa que me suporta pelo meu jeito de ser. E nesse jeito de ser nós estamos já há 39 anos. E eu louvo a Deus porque é muito melhor estar com ela e viver com ela. E passamos muitas provas na nossa vida, e estamos passando algumas provas também. Mas é muito bom. E olha só, eu quero parafrasear aqui o que Tiago falou em Tiago 1,12. Eu diria assim, para os casais: bem-aventurados os casais que suportam com perseverança as provações, pois, depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, maridos e mulheres, olhem para as provas que vocês estão passando, e Deus quer que vocês sejam aprovados nessas provas do seu casamento. E se Deus olhar do céu para o seu casamento, vai olhar para aquele que está sendo provado, está sendo aprovado, ou para aquele que está sendo provado, mas está reprovando-se através das suas atitudes. Então, esse é um porquê das provas na vida. Quantos casais você conhece que desistiram do casamento diante das provas? Ou talvez talvez eu possa estar falando agora nesse momento com uma pessoa ou um casal que esteja pensando em desistir diante das provas que estão passando. Nós somos imperfeitos. O que a Bíblia nos orienta, suportem. Busquem a ajuda de Deus. Ele tem a resposta certa diante das nossas provas. Eu não fugi dentro do contexto. Nós vamos voltar agora para o texto de Gênesis, capítulo 22, para voltar a falar um pouco de Abraão. Eu tentei contextualizar as provas que nós passamos voluntariamente. Ser cristão, nós aceitamos voluntariamente. Nos casar, muitos que casaram, aceitaram também voluntariamente. Então, são decisões voluntárias. E Abraão aceitou essa prova de Deus de forma voluntária. Voltamos lá para o capítulo 22. Abraão aceitou a prova de Deus e foi com Isaac. Até o momento em que Deus interviu. Lá no capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 5, vamos até o 14 agora, indo já para o final da nossa mensagem, caminhando quase para o final. Então disse a seus servos, o versículo 5, esperai aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao altar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas
a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E o versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, até o dia em que foi escrito esse livro, o monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Penso que é inimaginável o sentimento de Abraão naquele momento. Com certeza não dá para imaginar. E, em obediência a Deus, Abraão estava disposto a sacrificar o que ele tinha de melhor. Na sua velhice, o seu único filho, Deus, o Senhor me pede. Ele estava disposto a fazer aquilo. O texto de Gênesis não menciona o que eu vou relatar agora. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus nos conta o que estava passando pela mente de Abraão naquele momento do sacrifício. Lá em Hebreus capítulo 11, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, o único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, ei, em Isaque será chamada a tua descendência. E o versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. O que Abraão estava aqui fazendo, ele cria, acreditava na ressurreição do seu filho. Por isso que ele ia sacrificar o seu filho, porque sabia que Deus iria ressuscitá-lo. Olha que maravilha. Ressurreição, bem no comecinho do livro de Gênesis, essa crença. Então, Abraão fez aquele momento, olha, eu vou obedecer a Deus, porque se Deus fala que a promessa, ele vai ressuscitar meu filho. Ele vai viver novamente. E olhando para a história da igreja, quando Cristo ressuscitou, quantos se ressuscitaram com ele naquele momento? Quando Cristo morreu, foi morto, crucificado, houve os sepulcros abriram e muitos foram ressuscitados naquele momento. A Bíblia registra isso. Então Abraão disse naquele momento, olha, meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. E Deus proveu naquele momento em que ele estava para sacrificar o seu único filho em obediência a Deus. Abraão estava disposto a sacrificar em obediência. Mas entendemos também, pela palavra, que esse assunto que eu vou colocar agora para vocês é um tanto que polêmico no meio dos doutores em teologia. Muitos colocam assim, olha, Abraão estava ali para sacrificar o seu filho, mas Isaque também estava sendo sacrificado de forma voluntária, obediente a seu pai. E muitos, se você vai ler em vários livros de teólogos, que diz que Isaque, naquele período, tinha mais de 20 anos. Ele estava levando a lenha, porque era impossível uma criança de 10, 12 anos levar a lenha para um holocausto, não era pouca lenha, e com certeza ele tinha mais de 20 anos. A tradição judaica diz que Isaque tinha 37 anos naquele momento, e com certeza Isaque sabia o que iria acontecer naquele momento, e quando o seu pai começou a amarrá-lo, com certeza Isaque, na sua força física, iria conseguir vencer, se desvencilhar de um velho de mais de 100 anos, que era o seu pai. Mas muitos falam, ele aceitou voluntariamente ser amarrado e colocado no altar naquele momento. Então, houve ali 2 sacrifícios, tanto do pai quanto do filho, que se ofereceu. Como pai, eu diria para vocês, com certeza, e se Deus tivesse dito para Abraão, olha, Abraão, vai até o Monte Moriá, nessa viagem de 3 dias, quando chegar lá no monte, você deixa o seu filho em segurança, sobe com os servos para ser sacrificado você no lugar do seu filho. Eu tenho a certeza que muitos de nós aqui faríamos muito facilmente.
se sacrificar no lugar do nosso filho. Aí eu faço uma pergunta aqui: quantos pais que me ouvem estão se sacrificando pelos seus filhos? Dando o melhor de tudo que você tem. Dando estudo, dando tudo pela vida do seu filho, dando o melhor para eles, para que eles possam ter o melhor. Você se sacrifica por tudo, você pode até passar fome para poder alimentar o seu filho. Eu acredito que todos aqui fariam isso, esse sacrifício. Mas quando alguém aqui já teve a experiência de ter um filho enfermo, na enfermidade daquele seu filho, quantas vezes você pode ter pensado: Deus, me coloca no lugar dele. Eu passei por isso. Nós passamos por isso com um filho a mais, por muito tempo em UTI, e naquele momento eu não podia fazer nada, é só Deus. E aquela prova era involuntária por ele. Ele não podia dizer: eu não quero passar por essa prova, meu pai, mas estava passando por aquela prova, o meu filho mais velho. E por muito tempo ficou na UTI, entre a vida e a morte. No vale da sombra da morte. E naquele momento, eu como pai, minha esposa como mãe, como nós gostaríamos de estar no lugar dele, mas não podíamos fazer isso. E se Deus tivesse exigido isso de Abraão, seria para Abraão muito fácil, mas Deus pediu para ele o que ele tinha de melhor, era um filho. Com certeza, muitos que estão me ouvindo aqui estão se sacrificando pelo seu filho. E muitas vezes, muitos filhos não reconhecem o sacrifício dos seus pais. Porque a Bíblia fala: nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, desobedientes a pais. Isaac obedeceu seu pai? Nesse texto aqui não fala que ele se rebelou, que ele desceu do altar, não. Ele estava amarrado, não tinha como sair. Mas independentemente da tradução, da pesquisa que você possa fazer, os dois ali estavam sendo oferecidos em sacrifício. Abraão e Isaac, ambos, diante daquela prova, ofereceram um sacrifício de obediência a Deus. Na terça-feira dessa semana, dia 23, eu passei o devocional para muitos de vocês, com o título Nossas Ofertas a Deus, baseado em Levítico 1 e 2. E além dos sacrifícios oferecidos a Deus para o perdão dos pecados, o povo israelita foi instruído a dedicar outras ofertas como cheiro agradável a Deus. E foi mencionado nesse devocional algumas ofertas que podemos dedicar ao Senhor hoje. Ofertas do nosso coração que certamente vão agradar ao nosso Deus. Você se lembra qual foi a primeira oferta mencionada que nós devemos dedicar a Deus nesse devocional do dia 23? Primeira oferta que está ali mencionada: obediência a Deus. Obediência a Deus. Depois tem mais algumas ofertas: auxílio a quem necessita, oferta de gratidão a Deus, oferta de um espírito humilde, oferta de amor. Então, esse devocional foi muito interessante, que vem a calhar com essa mensagem. Tudo isso são sacrifícios que agradam o coração de Deus. E o devocional termina com a pergunta: quais desses sacrifícios você e sua família estão dispostos a dedicar a Deus hoje? O que você tem de melhor? Dedique no altar de Deus. E concluindo essa mensagem, as provas na vida nos levam a oferecer um sacrifício. Podemos dizer não para algumas provas. Podemos aceitá-las ou não. Mas quando dizemos sim, temos que nos preparar para o que vem a seguir. E quando suportamos ou passamos pela prova, a alegria é tremenda. Isaac perguntou ao pai: o cordeiro onde está? Abraão respondeu: Deus proverá. Deus jamais irá nos pedir uma prova como esta. Deus jamais vai pedir para que você sacrifique o seu filho, ou que você o maltrate, ou que você o prejudique. Antes de terminar essa mensagem, eu localizei um livro que eu li em casa, muito tempo atrás. Esse livro eu ganhei em 2011, que tem como título, é uma jornalista que escreveu, Marília de Camargo César. O título do livro diz assim: Feridos em nome de Deus. Aqui tem relatos de pessoas que usaram a palavra de forma errada para ferir seus filhos, suas esposas,
e, consequentemente, os pastores ferindo as suas ovelhas, dizendo que Deus estava mandando, usando o texto fora do contexto para servir de pretexto para abusar. Então, esse feridos em nome de Deus não é novo, não é o que está passando hoje em algumas televisões, já acontece há muito tempo. E Deus jamais vai pedir para que a gente faça uma prova, coloque uma prova dessas de maldade para com os nossos filhos. Mas sim, devemos discipliná-los conforme a palavra de Deus ensina quando eles estão rebeldes, ensiná-los na demonstração, exortação do Senhor. Então, o sacrifício que Abraão e Isaac fizeram, e que Abraão fez, foi um sacrifício de obediência a Deus. E aquele momento de Isaac e Abraão naquele altar apontava para um sacrifício maior, que aconteceria há 2000 anos atrás, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício de Cristo, seu único Filho de Deus, não foi em vão. Ele é o cordeiro que Isaac perguntou, o cordeiro onde está? Deus providenciará o cordeiro, o carneiro. E quando João chegou evangelizando, falando da palavra, a exemplo do livro de Êxodo também, eles tinham que sacrificar um cordeiro, imolar um cordeiro. Aí João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro foi providenciado por Deus. O último sacrifício que Deus aceitou foi do seu único filho. Ele não foi sacrificado em vão, ele foi sacrificado por mim e por você. Esse é o que Deus nos oferece nessa noite. Então hoje Deus nos convida a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha comigo o último texto dessa mensagem, o que diz Hebreus 12, 2, acerca da prova que o nosso Senhor Jesus Cristo passou e que nos convida também a passarmos também nessa noite. Hebreus 12, 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele diz o seguinte, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou aquela prova, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, quando você olha para a palavra de Deus, existe uma alegria proposta para cada um de nós e devemos suportar essa prova, desprezando a vergonha, e como Cristo, ele assentou à direita de Deus, ele está hoje intercedendo por nós que estamos passando por essas provas hoje aqui, esperando que nós sejamos aprovados diante dessas provas. O porquê das provas na vida? A alegria proposta por Deus é tremendamente superior à dor e ao sofrimento que as provas na vida nos dão. Então, se você espera em Deus que essa mensagem possa ter esclarecido um pouco do porquê das provas na vida. Essas provas vão nos ajudar a nos fortalecer cada vez mais na fé de Jesus Cristo, na palavra de Deus, e vamos crescer cada vez mais em todas as áreas que nós estamos agindo, estamos realizando, estamos aí atuando, que Deus possa nos ajudar.